Por que Lula e o PT apoiam governos autoritários e ditatoriais? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Uma das coisas que tem incomodado algumas pessoas é o fato do Lula e o seu governo estar apoiando ditaduras espalhadas pelo mundo. Primeiro, eu não entendo o porquê da surpresa. Isso sempre ficou claro no discurso que ele traz ao longo de todas estas décadas. Ele foi um grande apoiador de Cuba, ele foi um grande apoiador do governo autoritário venezuelano, ele foi um grande apoiador do populismo argentino, dos autoritarismos e as ditaduras africanas. Portanto, não há nenhuma surpresa com relação a isto. Porém, há um fato que incomodou ainda muito mais, o que também não é surpresa, segue apenas na mesma linha de raciocínio, foi a autorização que o governo federal deu para que navios de guerra iranianos, eles aportassem aqui no Brasil, ou pelo menos pudessem vir aqui ao Brasil, em território brasileiro, e permanecer ali. E não somente isso, mas o governo federal também enviou, segundo notificou o Estado de São Paulo e a Jovem Pan, o governo federal ele enviou representantes do Executivo Federal para participar de uma cerimônia de 120 anos de harmonia, de união entre Brasil e Irã. Veja que isso causou tantos problemas internacionais que os Estados Unidos emitiram uma nota dizendo que o Brasil havia errado por ter, de alguma maneira, apoiado uma nação que afirma com todas as letras que Israel deve ser varrido do mapa enquanto nação livre. E vejam que não apenas Estados Unidos e outros países, mas o parlamento português vetou que o Lula discursasse no dia 25 de abril, quando eles comemoram ali a Revolução dos Cravos, né? Um momento muito importante de Portugal e que, inclusive, possui um viés de esquerda, mas o parlamento proibiu. Houve um convite informal, mas o parlamento português disse não, de jeito nenhum, não queremos este homem aqui discursando, porque, de fato, Lula é amigo de países autoritários, de países revolucionários. E vejam, por que há esse tipo de apoio? Porque isso está ligado à própria mentalidade do PT, à própria mentalidade do Lula, que é uma mentalidade revolucionária, é uma mentalidade autoritária. Veja que... E não somente isso, mas isso se dá também através de discursos populistas que nada condizem com a realidade. Por exemplo, o próprio governo Lula diz que voltou para a retomada do desenvolvimento que ficou embargado durante 6 anos no governo Temer e no governo Bolsonaro, o que é de fato uma mentira. Porque quando Temer assumiu a presidência do Brasil, naquele ano, o Brasil sofria a sua maior recessão da história. Não era da década, nem do século, era da história. Foi isto. E, obviamente, quando nós olhamos para o governo Lula, com seu aumento de ministérios, onde esses ministérios não são ocupados por técnicos competentes nas respectivas áreas, mas é ocupado apenas para que haja ali barganha política. Quando há ameaça à propriedade privada, quando há um desejo de regulação e de controle da internet, quando você percebe ali aumento dos combustíveis, que a Rede Globo agora mudou seu discurso, dizendo que não, isso é muito bom, porque era um absurdo terem retirado os impostos, isso vai favorecer aos pobres. Como assim vai favorecer aos pobres? Se você aumenta o combustível, você vai aumentar a passagem de ônibus, você vai aumentar o transporte de alimentos, o que vai demandar aumento do preço desses alimentos, e quem mais vai sofrer são os pobres. E vejam que ironia, porque aqueles que o PT toma para si como supostos apoiadores são aqueles que irão pagar a conta. São os que irão sofrer, e isso é um modus operandi, isso é uma maneira de agir de governos autoritários e de governos ditatoriais, de ditaduras. Esmagam o povo para que empobreça cada vez mais, para que tenha muita dificuldade.
vindo a favorecer aqueles que são amigos do partido e aqueles que são membros do próprio partido. Essa é a forma, essa é a maneira desses governos autoritários e ditatoriais agirem. E o PT possui esta mentalidade. É por isso que abertamente este governo apoia países que vivem esta situação de autoritarismo, países ditatoriais. Ora, como apoiar uma Coreia do Norte? Como apoiar Cuba? Como apoiar a Argentina com uma inflação inominável? Como apoiar a Venezuela, onde o povo pobre está fugindo porque não tem o que comer? Mas, como eu disse, isto de fato faz parte desta mentalidade revolucionária. Toda mentalidade revolucionária, ela é, sim, autoritária. Ela é ditatorial. E esta é a mentalidade do PT, de impor a sua vontade. Portanto, não se trata apenas de apoiar nações ditaduras que são regidas por ditaduras, são regidas por regimes autoritários. Não. Isso faz parte da própria composição mental desses meios, desses partidos, desses governos. Esse é o Brasil. Esse é o presidente. E nós precisamos ter serenidade para suportar a derrocada, a destruição. Aquilo que o PT chama de retomada, aquilo que o PT chama de reconstrução, na verdade é destruição do Brasil. Diante disto, o que podemos dizer? Apenas isto: que Deus tenha piedade de nós. Obrigado por me seguir até aqui e até a próxima.